Olá, o programa 40 Minutos está no ar. Um programa de assuntos gerais, um programa que valoriza o cidadão ouvindo a sua história. Nosso entrevistado de hoje é o comerciante José Miguel Simões Neheme. Miguel, assim que você é conhecido, né, já na cidade por Miguel, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom, eu só que tenho que agradecer, porque eu vim para Foz do Iguaçu e, por sinal, já trabalhei aqui nessa emissora e estou muito contente de ver as instalações novas, com todo esse progresso que está vendo aqui na Foz TV. Estou muito contente de estar aqui na sua presença e poder participar desse programa que hoje está sendo um dos líderes de audiência. Você falou que veio para Foz do Iguaçu, então já percebi que você não é iguaçuense. Não, eu sou nascido na cidade de Franca, São Paulo. Estava morando em Araxá, por uma empresa, e de lá vim transferido para cá no dia 13 de dezembro de 78, às 14 horas e 45 minutos, cheguei em Foz do Iguaçu para ficar 3 meses. Mas você foi transferido para quê? Para trabalhar na Itaipu Nacional, Na Itaipu. Como desenhista, projetista, Sim. para ficar 3 meses. E quanto tempo você ficou na Itaipu? Eu saí da Itaipu, que não era Itaipu, era da empreiteira, no dia 18 de dezembro de 95. São 17 anos. 17 anos. E com esse período lá dentro da Itaipu, como que foi para você? Foi um período de muita experiência, muito aprendizado, muito conhecimento. Meus filhos, eu fui um dos primeiros moradores ali da Vila A, as casas de madeira, fui o primeiro. Meu filho quase inaugurou o hospital. Por quê? Em Itaipu, porque ele nasceu no dia 13 de outubro e o hospital foi inaugurado no dia 12. Ele nasceu às 2h10 da manhã do dia 13, quase que ele é o ganhador do prêmio, que tinha um prêmio na época. E os meus 2 filhos nasceram ali, na Vila A, nas casas de madeira, entre a 8 e a 9, atrás da 15. A infância deles toda foi lá, uma infância muito boa para eles. Você chegou a participar da Itaipu desde quando não tinha nada, quando começou a escavação? Quando não tinha nada. Em 78 não tinha praticamente nada. As ferragens começando a subir, e caminhões passando para lá e para cá. Eu, mesmo como desenhista, tendo a obrigação de ter uma visão espacial da coisa, eu olhava e não entendia nem como é que ia ficar aquilo, apesar de eu estar desenhando aquilo. Você fazia os desenhos de edificações? No começo da parte civil, né? Sim. A obra civil. Eu fiz o arranjo geral da Itaipu e depois eu fui fazendo vários organogramas, CTM, PERT, que faz o acompanhamento da obra. Sim, você foi morar na Vila A quando chegou com a sua família? Fui o primeiro morador das casas de madeira da Vila A, com a minha família. E como você encontrou a cidade quando você chegou aqui? Quando eu vim para Foz do Iguaçu, o que falavam lá no interior, em Araxá, Minas Gerais, mesmo na minha cidade, ou São Paulo, capital, que chegava aqui que era uma cidade de bang-bang, gente dando tiro um no outro, andando a cavalo, que era um horror. Era a impressão que passavam lá fora. Que passavam lá fora. E eu cheguei aqui e vi que não é nada disso. Hoje eu reputo Foz do Iguaçu como uma das melhores cidades para se viver no Brasil. Pelo fato seguinte, nós somos em 40 e tantas etnias ou mais. Sim. E vivemos no maior país do mundo. Mortalidade, criminalidade tem, muita. Mas de 100 pessoas que morrem aqui, um é bandido, um é gente de bem, o resto é bandido que morre. No interior, de 100 que morrem, 70 são gente de bem, 30 é bandido. Então, mas considerando essa tua avaliação por esse índice, nós temos muitos bandidos aqui, porque já mataram 200 esse ano. Não, mas aqui é um lugar de trânsito, que nós estamos tríplice fronteira, então é bandido do Paraguai, da Argentina, do Brasil, é de todo lado. Não estou falando que Foz do Iguaçu é uma terra de bandido, não. Mas tem alguns por aí perdidos? Tem, deve ter. Agora, como o bandido não está escrito na cara dele, eu sou bandido. Sim. Todo mundo é gente boa até que se prove ao contrário. Nós temos bandido no governo. Ah, não. Aí não. Onde você viu bandido no governo? Nós temos bandido no governo. Agora, você já viu? Quem é o bandido? Sim. Nós temos muita gente boa no governo. Mas como separar o joio do trigo? É difícil. Sim. Você ficou 17 anos na Itaipu e você saiu por quê?
Isso aí porque eu não tive, não fui agraciado, não tive a oportunidade, ou a chance, entrou já o desenho, já que era com computador, eu não tive o curso, e eu não tive a oportunidade de permanecer na Itaipu e me aposentar pela Itaipu. Mas foi por causa das mudanças tecnológicas, então, que você saiu, senão você estaria lá ainda hoje? Também, é que eu sou uma pessoa muito positiva e quando eu não gosto de uma coisa, eu não gosto. Eu jogo aberto e franco. E eu não me dei bem com determinada pessoa lá e ele fez tudo para que eu não permanecesse na Itaipu Nacional. E quem que era essa pessoa? Eu gostaria de não citar o nome. Mesmo sendo um fato histórico? Mesmo sendo um fato histórico, porque ele ainda permanece na Itaipu. Ah, é tá. uma pessoa que eu respeito como engenheiro que ele é, uma pessoa que simplesmente houve um atrito de momento também, que já é perdoado, já é passado, isso aí para mim já está morto. Depois que você saiu de lá, Miguel, você foi trabalhar com o quê? Eu fui trabalhar com a Folha do Paraná, Grafiete, trabalhar com Grafiete, fiquei alguns meses Não ali. era Folha de Londrina? Folha de Londrina e Folha do Paraná, que Era tinha juntos? a Ponte da Amizade, Folha da Amizade, a Ponte da Amizade era uma coisa assim Tinha também. ali um encarte sobre a Folha. Isso, que tinha aquele. Sim. Então eu trabalhava com Grafiete, depois eu saí porque eu arrumei coisa melhor e ele achou que por bem que eu deveria ir. Você trabalhava com vendas lá com Com Grafiete? vendas. Vendas de propaganda? É isso, é publicidade, né? É contato publicitário. Sim. Aprendi muito com Grafiete. Depois eu fui para Uniodonto, um dos primeiros vendedores de Uniodonto de Foz do Iguaçu. Depois disso, eu caminhando fui parar na Paraguaçu, o Carlos Bordim, Marco Bordim, que eu tenho grande apreço por eles. Sim. Depois fui parar no jornal Primeira Linha. Um dos diretores até chegou a me desafiar lá, falando que eu nunca conseguiria colocar Paraguaçu no jornal. E eu ganhei a aposta dele. Até hoje ele não me pagou. Mas, tudo bem. Eu coloquei a Paraguaçu lá. O Carlos Bordim é testemunha disso. Sim. São desafios, né, que São acontecem. desafios que eu adoro Sim. desafio. E depois disso eu fui para a Casa Biblos, no Paraguai, fiquei 2 anos trabalhando lá no Paraguai como vendedor também. Saí por motivos de cansaço já, pela minha idade. Então eu resolvi vir para o Brasil. Você falou a minha idade, mas você parece que não tem 40 anos. Eu tenho hoje 55, completarei 56 em fevereiro. Depois disso, eu fui ser gerente do ICLE. Fui o gerente mais louco que tinha lá, porque eu era sócio e era gerente também. E eu cuidava daquilo ali como o quintal da minha casa, com a bicicletinha verde, feito doido, cuidando, limpando. Só que às vezes as coisas não é... O gerente ele tem que seguir uma certa... Né, Sim. um direcionamento. E eu às vezes queria fazer as coisas do meu jeito, que eu achava que era certo. Sim. E Foi nessa época que quase fecharam o ICLE? nessa época eu estava quase fechando o IC, mas não foi por, não foi esse por tua motivo. causa, né? Não tem nada a ver. Então, Miguel, nós vamos continuar falando sobre isso daqui a pouco, tá? Vamos para o intervalo comercial e fique com a gente. Olá, o programa 40 Minutos está de volta, hoje entrevistando o comerciante José Miguel Neheme. Miguel, nós terminamos o primeiro bloco, você estava falando sobre a sua administração no ICLE, que teve problemas lá. Eu gostaria que você completasse esses dados. Não, foram problemas de ordem corriqueiras, então não foi assim nada grave. E eu, como sócio que sou do Yacht Clube Lago Itaipu, belíssimo lago, por sinal, eu acho que todo mundo deveria ser aberto um dia ao público, para que a população de Foz do Iguaçu fosse conhecer, que é muito bonito, vale a pena conhecer o ICLE. E isso aí, continuo sendo sócio, continuo participando quando posso, hoje não posso. Mas eu gostaria de voltar um pouquinho, sabe, Heitor? Sim, de à vontade. agradecer ao jornal Primeira Linha, onde eu aprendi muito. O diretor, antes de que a gente saísse para fazer as nossas vendas, dava uma palestra. Agora saiam e voltam a hora que vocês quiserem, sem problema nenhum. E ensinava para a gente que o dono ou os diretores do jornal não eram eles, e sim os clientes.
Isso eu aprendi. Hoje, no meu comércio, que eu tenho um comércio, depois eu vou falar disso, o dono, eu sou intermediário, o dono é aquele que vai consumir. Certo. Eu só quero fazer uma colocação aqui, que o jornal ele tem vários diretores, né? O jornal que você está citando e que várias pessoas comandam lá dentro, né? Perfeito. São várias pessoas. Na época era uma pessoa, não vou citar o nome, eu acho que não tem necessidade. A mesma coisa foi na Paraguaçu, que era o mesmo sistema, era empregado. Isso eu aprendi muito e muito. Então eu devo agradecer essas pessoas, mesmo a Uniodonto, na Casa Bíblios, como atender as pessoas. Em todos os lugares que eu trabalhei, eu aprendi. Aprendi ensinando, que nós, às vezes, ensinando alguém, a gente aprende mais do que quem está sendo ensinado. Sim. Vamos dar sequência agora. Você está participando do filme A Saga. Você é ator ou figurante? Eu gostaria que você me falasse, porque você teve uma participação de uma pessoa muito importante, que é o Santos Dumont. E como que aconteceu isso? Você já era ator? Não, eu não era ator. Eu sempre fui meio metido a besta, né? Eu ouvi no jornal, precisa de atores, e estava numa fila, lá na Fundação Cultural, para me inscrever. Estou na fila aguardando, e chega um baixinho, gordinho, e fala, ô você, vem aqui. Eu falei, eu não vou daí, não. Por que eu vou aí? Eu estou na fila, eu vou me inscrever, eu quero participar do filme. Rapaz, estou te chamando, vem aqui. Eu falei, não vou. Aí ele insistiu tanto que eu falei para a moça, falei, ó, guarda meu lugar, que eu ver o que esse cara quer. Ele me botou numa salinha, eu cheguei lá, estava Valdir Fernandes, atores da Globo. Eu falei, meu Deus do céu, onde é que eu entrei, né? Aí ele olhou para mim e falou, você vai ser o Santos Dumont no filme A Saga. Eu fiquei assim, né? Você foi escolhido na fila e tinha bastante gente nessa fila? Tinha um monte de gente na fila. Eu até pedi para segurar meu lugar, porque eu não queria perder a vaguinha, né? Aí ele me deu um texto para ler, chamou uma outra moça para ler, falou, não interprete, leia. Li, falou, você é o Santos Dumont. Aí eu perguntei, mas e a roupa? Ele falou, não se preocupe, a Beth Capone aqui vai arrumar. Eu falei, você quer que eu arrumo? Ele falou, você não é capaz. Ele me desafiou, né? Sim. Eu adoro desafio. E eu falei, me dá 10 minutos. Saí dali, peguei meu fusquinha, o Corsinha, eu tinha época era um Corsinha, agora é fusquinha. Sim. E fui lá no Jope. Falei, Jope, me veste Santos Dumont. O Jope me botou a roupa de Santos Dumont, está até comigo hoje, me agraciou a roupa. Mas tinha o chapéu também? Não. Aí eu fui lá na República Argentina, num lugar que vende chapéu, cinto e tal, me deram o chapéu. Aí eu já amassei o bichinho ali, já cheguei lá e o cara falou, é o Santos Dumont, é você, acabou, morreu. Sim. Dali, fiquei sendo eu o Santos Dumont. Mas essa fila não era para buscar só o Santos Dumont? Não, essa fila era para figurantes, para pessoas que quisessem participar do filme, que foi um filme, um elenco muito grande. E nós temos, Heitor, pessoas aqui em Foz do Iguaçu que é de uma... A gente eu que já trabalhei na televisão, que já vi muito filme, assisto, que a gente assistindo a gente aprende também, ouve de Oscar, etc. Tal. Pessoas que fotografam bem, que têm boa presença, jovens, que se esse filme fosse ao ar, garanto que Rede Globo, Rede não sei o que de televisão, qualquer outras emissoras, grandes emissoras, vamos falar em Rede Globo, qualquer uma emissora grande, levariam essas pessoas para os grandes centros, para poder, porque são pessoas que, olha, se destacaram de arrepiar e ver o papel que eles fizeram. Você falou se esse filme fosse ao ar, mas eu tenho aqui uma informação, até foi dado pela agência de notícia, o Front, que há 2 anos ele foi transformado em minissérie, em 16 capítulos, para passar na Tarubá. Isso, você está sabendo disso ou não? Esse filme é para ser feito em 16 capítulos. Sim, mas uma minissérie da televisão? É uma minissérie, ia ser em 16 capítulos, pela Band. Ele não foi ao ar ainda. Inclusive, segundo eu vi uma entrevista do diretor Manaus, na TV Educativa, Canal 6, que falta ainda a ida do Santos Dumont, quando eu saí daqui, entre aspas, Santos Dumont,
com direção a Curitiba para falar com o governador na época, que era o Afonso Camargo, deve ser o bisavô, não sei, alguém desse aí, né? Então tem essa chegada dele em Curitiba, porque o primeiro parque nacional do Brasil é o Parque Nacional do Iguaçu. Mas se diz que não foi ao ar porque faltou uma complementação no filme, essa chegada Falta dele a complementação do filme. Sim. O diretor Manaus gastou praticamente tudo que ele tinha. Teve um respaldo, sim, da atual, da antiga agência de turismo, do pessoal que trabalhava com turismo, com várias entidades empresas aqui colaboraram. Colaboraram, sim. Mas não foi o suficiente. Faltou verba. E você tem ideia agora quanto tempo vai? Você está a par disso, não? Não, eu estou tentando entrar em contato com o Manaus, porque nós temos uma surpresa muito grande para Foz do Iguaçu, que mais na frente eu vou dizer alguma coisa. Sim, porque eu acredito que até a população está apreensiva, ansiosa para assistir esse filme. Foi bastante comentado. Eu sempre sou questionado na rua, quando é que vai ao ar, quando é que vai ao ar, e até agora eu estou tentando entrar em contato com o Manaus. Se um dia alguém, ou se alguém estiver nos assistindo, puder entrar em contato com o Manaus, eu tenho o site dele, preciso muito falar com ele, que eu tenho mais um filme para que ele venha a Foz do Iguaçu. Quem é o Manaus? É o diretor? É o diretor. O sobrenome dele é Manaus? É, ele é conhecido como Manaus. Aristides Manaus, se não me falha a memória. Sim. E o tema desse filme, ele fala sobre o quê? O filme é a saga. A saga conta a história desde quando surgiu, quando foi descoberta pelo Cabeça de Vaca as Cataratas do Iguaçu. Aí vem desenrolando aquele filme até chegando a colônia militar, tudo aquilo. Aí porque Paraguai, ele ia até, se não me engano, Apucarana, Ponta Grossa, aquela região. Aí o Brasil, mais Argentina, não sei mais quem, detalhes eu não me recordo agora, foram tomando essas terras. E isso passou a pertencer ao Brasil. E virou uma revolução aqui. Teve uma revolução. E tem partes que consta sobre a Coluna Prestes. Coluna Prestes foi essa, mais ou menos nessa época que foram tomando tudo. Que até Guarapuava parece que pertencia ao Paraguai. Certo. Aí o que acontece? Santos Dumont teve aqui uma determinada época e ele descobriu que a terra das cataratas pertencia ao argentino. Certo. E o que ocorre? Ele ouviu da filha do Jorge Schimmelfennig comentando que esse argentino cobrava o povo brasileiro, porque já era brasileira as cataratas. Cobrava para a população poder ver. Sim, era a área dele, né? Ele ficou indignado com isso. Um argentino tem que cobrar de brasileiro para ver? Não, e o pior sobre isso é que a área poderia ser incorporada à Argentina, talvez. Porque já que é junto da Argentina, né? Sim, mas ele era argentino, mas as terras já eram brasileiras. Sim, eram, mas sempre surge aquela dúvida de até quando eles vão reivindicar isso. Mas foi uma boa oportunidade para que passasse a se tornar um parque público, né? Foi o primeiro parque nacional do Brasil, porque o Santos Dumont ficou indignado, teve um baile que o Jorge Schimmelfennig proporcionou para Santos Dumont, foi filmado aqui no Café Concerto do Bar. Sim. E é onde eu me desentendo, entre aspas, com o Sadi, do Sadi Magazin, que fez o papel do argentino. O Sadi Magazin fez o Sadi? Ele foi. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, tá? Agora nós vamos para o intervalo comercial e fique com a gente. O programa 40 Minutos está de volta agora com seu terceiro e último bloco. Hoje entrevistando o comerciante José Miguel. Belchior, Santos Dumont. Falar nisso, isso é muito parecido com o Belchior. O pessoal não te confunde? Às vezes pega até porque eu faço uma brincadeirinha lá e tal, né? Ah, é? E você sabe alguma palhinha do... Uma brincadeira assim? Só para mais ou menos? Isso. Por medo de avião que eu peguei pela primeira vez na sua mão. Até é interessante, porque você representou o Santos Dumont e falando com medo de avião.
Mas, Miguel, eu queria que você complementasse, que você estava falando que chegou a representar com o Sadi, aqui, o Sadi do Sadi Magazan. Sadi Magazan. Como que foi esse momento? Me surpreendeu, porque eu estava sempre lá na loja dele, visitando ele e tal, mas eu nunca imaginava que quem ia contracenar comigo como dono da terra lá era o Sadi. De repente aparece o Sadi lá e a gente tem um entreveiro. Nós brigamos feio, eu estou de dedo na cara do Sadi, porque ele era o dono da terra e cobrava, mas o Sadi deveria, inclusive, vir aqui contar um pouquinho dessa história, né, Sadi? Quem sabe, você contar aqui o Heitor, no 40 minutos aqui, contar a tua experiência também, porque só a minha. Vem contar a sua aqui também. E vocês chegaram ali a discutir... Eu discuti, ele veio... Representando, ele veio representando, ele Sim. veio com enorme prazer, que veio, me gusta conhecer, em nobre, ilustre, mentor de aeroplano, eu falei para ele, pois para mim não é. Fique sabendo você que amanhã mesmo, em lombo de mula, irei até Curitiba falar com o governador Afonso Camargo e transformarei isso aqui num parque nacional. Até logo e passar bem. Foi assim, que maravilha, foi desse jeito, foi então. Foi desse jeito, coitado tremeu. Você disse que quando iniciou você não se considerava ator, você foi lá como figurante. Hoje você se acha já um ator? Não, não me acho um ator, só que eu sou uma pessoa que eu não tenho vergonha de me expor, porque eu não devo nada para ninguém. Eu tenho a minha idoneidade, eu acredito em mim mesmo. Acredito naquilo que eu sou capaz de fazer. Gosto de estar com o público, gosto de estar com o povo. Sim. Adoro, inaugurei a Rua Santos Dumont. Você reinaugurou então? Que vai ser uma ONG, a primeira ONG temática do mundo. Sim, é um projeto do pessoal da rua ali. É do pessoal da rua ali, sim, que está envolvido uma série de empresários. Certo. Então Você participou da reinauguração. Desci de helicóptero, dei a chave do ganhador do carro, que teve uma premiação. Sim. Tem o projeto lá, se alguém for na Rua Santos Dumont, já vê ali do lado de uma loja de eletrodoméstico que está participando também, não me recordo o nome agora. Tem lá o projeto. Na Enerluz, deve ser. Enerluz, justamente. Sim. A Enerluz ali tem o projeto. Muito bonito. Sim. É uma coisa muito bonita. E não sei como é que está o nosso tempo, mas eu gostaria de comentar a respeito de um próximo filme que está para ser rodado. Já vamos falar sobre isso então. Eu gostaria que você me falasse primeiro que no transcorrer do filme, se aconteceu algum acidente ou alguma cena engraçada que vale a pena comentar. A cena engraçada que tem é de um rapaz que... engraçada para mim, né? Talvez seja para o público. Ele, não vou citar o nome dele, ele toca na banda junto com o meu filho, a banda Cota Zero. E eu quero participar porque eu quero ver as índias com seios de fora. Eu falei, você quer ir? Vai. Mas é o inverno que Deus mandava, né? Nas cataratas. Estava muito frio. E ele foi. Escrevi, levei e tal. Aí na hora que ele chegou, falou, na hora que ele viu, cheio de maquiador, holofote, câmera, porta, não olha para a câmera, vira para cá, olha para lá, não olha para cá. A moça chegava, botava o seio quase na cara dele. E quando ele chegou à noite lá na minha casa, no meu churrasquinho, e aí? Ele falou, eita, Miguel, não dá certo aquele negócio. Então, tirou toda a concentração dele. Porque não existe. Numa filmagem, gente, essas cenas de sexo que você vê, com algumas exceções que são os filmes pornográficos, isso aí não tem como existir nada. Isso aí é só o mise-en-scène, a encenação, não tem nada a ver. Sim. Não existe, não tem como você estar fazendo ter uma atividade sexual com alguém, você representando... um holofote em cima, o diretor, vira pra cá, põe a mão na coxa dela. Não tem como. Sim. Foi uma decepção, então, pro rapaz da banda pra lá. ele, pra mais um monte de gente que foram para ver uma coisa e viram que realmente são mulheres bonitas, lindíssimas. Certo. Assim como rapazes bonitos, homens bonitos também, tem. Não vamos discriminar só mulher, não, tinha. Valdir Fernandes, Roberto Montempo, Olga Bon Giovanni participou. João Vitti falei, Roberto Montempo falei, Valdir Fernandes, que fez o Direito de Nascer, o primeiro da TV Tupi. E acidente, não teve nenhum? Que eu saiba, não.
Tudo transcorreu dentro da perfeita normalidade. normalidade. Você me falou que você está para participar de um novo filme aqui em Foz do Iguaçu. Justamente. Você pode adiantar alguma coisa sobre isso? Posso adiantar. Tem um empresário em Foz do Iguaçu e ele já me convidou. Ele já está com quase tudo preparado. É diretor, produtor, vai ser tudo. Sim. Ele está precisando de um roteirista, por isso estou convidando o Manaus para vir aqui, se possível. Se tiver algum roteirista com vontade de vir aqui, mas roteirista mesmo, está precisando. É só o que falta para dar início ao filme? Para dar início. É um filme de época que vai contar a história do mundo. Só posso falar isso, não posso falar mais nada a pedido dessa pessoa. A história do mundo, assim, em que sentido? Como começou o mundo e como é que foi a história do mundo, da Terra, como ela foi povoada, quantas vezes foi tentada, não posso falar. É uma ficção, mas vai ser, você pode adiantar se é comédia ou não? Não, não é uma comédia, Em que sentido? é um filme mais pro lado sério da coisa. Foi muito estudado, essa pessoa está estudando de cabo a rabo, é praticamente uma história. Uhum. História com H. Você acha que vai marcar a época aqui em Foz do Iguaçu? E eu estou vendo que Foz do Iguaçu hoje, como nós já temos lá onde nós filmamos a saga, o cenário, por que Foz do Iguaçu não pode construir também uma cidade cenográfica? Porque não temos aqui. Vem Miami Vice para contar o que tem de ruim. Sim. Vamos contar o que tem de bom em Foz do Iguaçu. O que tem de ruim, não precisa de contar. Mas quem sabe Foz do Iguaçu já vira uma cidade cenográfica. Quem sabe, né? Porque até o nome já trocaram, agora Iguaçu é com 2 S's, e tudo está se modificando aqui. Eu vejo que há uma grande atividade, um grande interesse das autoridades em fazer mudanças. Até muita gente é contra a mudança, mas eu vejo como um rótulo, talvez, de um novo produto a ser lançado para o mundo, né? Iguaçu com 2 S. Porque se fosse seguir a grafia, então o Brasil tinha que ser com Z também. A gente tem que começar já mudando isso. Mas como marca, talvez seja possível. Você está trabalhando no que hoje, Miguel? Hoje eu tenho lá, no Conjunto Libra 1, na Tietê, perto de uma pizzaria da Falso Pizza, bem ao lado, o churrasquinho do Tio Miguel. O segundo melhor da cidade. O Tio Miguel. Ou o terceiro. Não sei se é o segundo ou se é o terceiro. Algum deve ser o primeiro. Parabenizar os meus concorrentes, o Jeca, que tem na Vila A, o Jacão, que tem lá perto de mim, todos os meus concorrentes que estamos ali para trabalharmos em conjunto e formarmos, gerarmos empregos, criarmos alguma coisa, que tudo tem que partir da gente, não vamos esperar o governo dar. Sim. Vamos começar. Foi uma alternativa que você buscou enquanto você estava desempregado. Adoro o que eu estou fazendo. Eu gostaria que agora, para encerrar, você, se quiser deixar alguma mensagem, esteja à vontade, Miguel. Tá. A mensagem que eu gostaria de deixar é o seguinte: eu sou um alcoólatra, não bebo há 8 anos, o Heitor me conheceu, eu já não bebia, e digo aos jovens, apesar de eu vender bebida alcoólica, preciso de vender, tenho que vender, mas eu aconselho, bebida alcoólica é droga, e é a droga que mais mata no mundo. Eu gostaria que os jovens bebessem com moderação. E se você não estiver bem, não tenha vergonha de tirar a chave do teu carro, dá para o teu amigo, para a tua esposa dirigir. A droga mata. E o álcool é a pior droga que existe. Esse é o meu ponto de vista. Muito obrigado, Miguel. O programa 40 Minutos termina aqui. Obrigado pela sua teleaudiência.